Convidados aqui comigo, 3 craques do varejo do Rio Grande do Sul. A FBV deste ano 2025 realmente foi um evento superou todas as expectativas. Espetacular, mas ano que vem vai ser melhor ainda. Juntos construímos um ambiente melhor, né? E isso quem está nos propiciando também é a FBV. Fala, galera! Videocast da coluna Minuto Varejo. Entra no ar mais um programa com apoio da Federação Varejista do Rio Grande do Sul e CDL Metropolitana. Lembrando, vocês podem acompanhar outros programas aqui no YouTube, redes sociais, no impresso do JC e também no digital, porque a coluna está sempre trazendo os que rola, né, aqui no estúdio. Bom, convidados aqui comigo, 3 craques do varejo do Rio Grande do Sul. Olha, primeira vez que eu estou reunindo essa galera aqui e justamente a gente está aqui no ambiente da Feira Brasileira do Varejo, que é o maior evento de varejo do Brasil, né? Por enquanto. Não é à toa que a galera fala que a gauchada aqui, né, tem lá o seu, né, grau assim, de autorreconhecimento. Mas aqui, ó, estão comigo Arcione Piva, presidente do Cindy Lojas Porto Alegre, organizador, junto com o Sebrae esse ano, da FBV. Ivonei Pioner, presidente da Federação Varejista do Rio Grande do Sul, nossa super apoiadora. Írio Piva, presidente da CDL Porto Alegre, também super apoiadora da coluna. Bom, a ideia é o seguinte, a gente tem uma pauta aqui para vencer entre FBV, Conjuntura do Varejo 2025, que está aí dando um trabalhão, né? Não é novidade, né? Porque varejista que é varejista tá sempre com os perrengues em cima do balcão. Eu vou, assim, dar o privilégio do nosso anfitrião aqui para começar abrindo os trabalhos. Traz aí pra gente o que essa FBV entregou em 2025. Bom, Patrícia, primeiro é um privilégio estar aqui contigo no Minuto Varejo. Acompanho muito o Minuto Varejo, especialmente após a nossa ida a Nova York, né, Patrícia? Uma coluna internacional, né? Vamos lá. Tem trazido matérias muito interessantes e te parabenizo, aproveito para parabenizar aqui pelo trabalho, pela tua entrega, pela tua intensidade, né? Patrícia é uma pessoa que entrega e se entrega de fato, né, nos programas que ela faz, nos eventos que ela faz. Não estava combinado, gente, não estava combinado isso, vai lá. Mas merece. A FBV deste ano 2025 realmente foi um evento superou todas as expectativas nossas do Cindy Lojas e do Sebrae, pela quantidade de público que adentrou nos 3 dias da feira, pela quantidade de expositores que a gente conseguiu colocar, pela quantidade de marcas, né? Pela qualidade dos palestrantes e pelo reconhecimento do público. A gente tem recebeu durante 3 dias muitas informações de que a qualidade do evento superou todas as expectativas, inclusive de quem nos visitou aqui nos 3 dias. Então isso nos deixa muito orgulhoso, mas também nos deixa uma responsabilidade muito grande para a edição de 2026, que já tem a data marcada, né, Patrícia? Já vou aproveitar aqui. Sim. 20, 21 e 22 de maio de 2026, estaremos de volta com a nossa FBV, com a 11ª edição, uma dúzia de FBVs. De novo, já está acertado com o Sebrae para continuar sendo nosso parceiro. Já estamos trabalhando, desde 2 semanas antes da edição deste ano, já está trabalhando para a edição de 2026, também porque a expectativa nossa também aumentou e nós precisamos, então, entregar uma FBV 2026 muito melhor do que entregamos em 2025. A gente já volta para falar um pouco mais da feira. Queria só que, Ivonei, aí vocês decidem quem começa, mas trazer um pouco assim de qual é a percepção de vocês, né, como entidades do setor, que também estão, né, participam da feira, né, com estandes, né, tem a pipoca da CDL que tem fila, né, a galera da federação com todo o serviço, né, de análise de crédito e tal. Então acho que, como é que vocês veem aí essa evolução? Então, primeiramente queria cumprimentar aqui o presidente Arcione, porque eu acompanhei ao longo de todo esse ano o tamanho da dedicação para a realização da Feira do Varejo, né? E o quanto ele se esforçou, não só para realizar uma grande feira, mas também para trazer o Sebrae, né, como esse parceiro, né, que deu essa chancela importante aí. E com certeza, assim, a edição desse ano é espetacular, mas ano que vem vai ser melhor ainda, porque todo mundo que esteve aqui, né, a gente conversa com as pessoas e vê
no semblante, mas também nos depoimentos das pessoas, o que eles estão achando, né? A qualidade das palestras, a qualidade dos expositores, tudo aquilo que aconteceu aqui, projeta um ano que vem muito melhor. E falando em nome da CDL, né, Porto Alegre, já fomos parceiros nas últimas edições, estamos parceiros novamente e certamente seremos parceiros novamente no ano que vem, porque eu tenho certeza que um varejo, né, Ivonei, eu acho que assim, os últimos anos têm sido espetaculares sob o ponto de vista da união das entidades, né? Entidades com um olhar muito mais amplo, né? Sem buscar protagonismo, sem nada, quer dizer, o que nós juntos podemos construir de melhor. Então, quero dizer que eu estou muito orgulhoso de contribuir com um pedacinho para que a Feira Brasileira do Varejo seja este sucesso, né? Aquele pedacinho que a CDL está fazendo, aquele pedacinho que a Federação Varejista está fazendo para contribuir para que esse evento seja cada vez melhor e está cada vez melhor, né? Tem um detalhe só para trazer aqui, que antes de passar a bola para o Ivonei, que tu falou, né, da história da repercussão aqui. Eu acho que o melhor sintoma que a gente vê na feira são os palcos com muito público. E aí eu vou trazer aqui um pouco de uma referência de Nova York, que a gente ouve muito lá. Como é que o americano vê o sucesso do lugar? Tem bastante gente. Tem bastante gente. Isso é sinal de que até um amigo meu que é do mercado financeiro lá, eles estão fazendo um bom trabalho, porque tem gente. Então... eu acho que né? Sem dúvida. Palestras lotadas, né? Todas, não? E acho assim, eu falei com algumas pessoas que vieram do interior do estado, alguns amigos e tal. Puxa vida, valeu muito a pena se deslocar, chegar, ir até Porto Alegre. Se a galera que percorre 500, 600 quilômetros, né? É um ganho, né? Fiz contatos interessantes. Realmente é construtivo. E que bom, né? Que a gente está passando por esse momento, porque a gente viveu desafios muito grandes aí nesse ano, né? A própria FBV no ano passado não pôde ser realizada em função das enchentes, e o povo do Rio Grande do Sul está mostrando que realmente é diferenciado, né? Porque um ano depois da maior tragédia que nós vivemos em nosso estado, onde parecia que tudo estava acabado, a gente tem essa capacidade de entregar um evento com essa magnitude, né? E isso mostra que realmente das dificuldades a gente cria soluções, vai lá e mostra que é possível, né? Isso é muito legal. Legal. E Ivonei, toca a ficha. Então tá. Primeiro, né, parabenizar o nosso anfitrião e amigo, né, presidente Arcione Piva, da CDL não, da Cindy Lojas de Porto Alegre, né? É que é o seguinte, né? Que a gente tá com uma situação que a galera que não sei se sabe, temos temos Piva, porque são irmãos. E não então só isso, falar com amigos é muito mais fácil, enquanto a gente nem lembra muitas vezes das funções que temos de tão grande que é a nossa amizade. É isso, né? aí, boa. E o que nos une é o princípio de desenvolver, né, o varejo gaúcho, esse associativismo que está no nosso coração, nosso jeito de trabalhar. Então, o que a gente está vendo aqui na FBV, que é uma coisa assim que é fantástica, que o presidente Piva colocou, né, o Írio Piva colocou, que é essa questão de juntos construirmos um ambiente melhor, né, e isso quem está nos propiciando também é a FBV. As nossas atitudes, mas a FBV. Se alguma entidade ainda não abraçou a FBV, por favor, abrace. E já vou colocar para a Federação Varejista do Rio Grande do Sul, essa é a primeira data bloqueada do ano que vem. Porque nós estaremos certamente aqui, né, tentando colaborar, dar nosso pequeno colaboração para que essa feira continue cada vez maior e vai ser a maior, né, da América Latina. América Latina. Isso vem no discurso. Então... Esse é o desafio, viu, Ivonei, Patrícia, Írio. Nós transformarmos, hoje já é reconhecido como um dos maiores eventos do Brasil do varejo especificamente, mas a gente quer, esse é um compromisso tanto do Cindy Lojas de Porto Alegre como do Sebrae. Já está acordado entre nós, Sebrae, Cindy Lojas e Sebrae, de transformar no maior evento da América Latina de varejo. Então, o trabalho é grande. O que credencia para ser? Para conseguir chegar nesse status, o que tem que... É tamanho, público... É o tamanho e público, né, que vai fazer com que ela se torne a maior da América Latina. E eu queria colocar uma coisa muito importante que o senhor
merece ouvir, o nosso público merece ouvir. Ontem eu falava com a nossa CDL de Itaqui. Itaqui Nossa, é a cidade mais galera, longe é lá na em fronteira relação com a ao Argentina, É mais né? longe. Isso aí. E E pertinho de tinha- São Borja. E lá vai pedrada de quilômetros, né? Exatamente. E eles estavam todos aqui, várias pessoas. E aí eu comentei com eles, porque muitas vezes para chegar o que nós temos nas regiões mais centrais ou desenvolvidas do estado, né, é difícil chegar. E aí, o que aconteceu? A ajuda do Sebrae, propiciando deslocamento. Fizeram as caravanas. Então tem que né? dar os parabéns para o Sebrae pelas caravanas. Traz, e eles comentando comigo da alegria, pessoal, eu brilho nos olhos desses varejistas, desses empresários que vêm para cá e bebem na fonte de algo que muitas vezes jamais chegaria lá. Então isso é outra coisa que nós temos que valorizar muito, porque a gente fica em alguns ambientes e acha que está tudo certo, que todo mundo recebe isso. Não. Então isso aqui é um presente também, né, para o nosso empresário, para o nosso empreendedor, para o nosso varejo do Rio Grande do Sul. É um presente que é dado quando a gente consegue fazer toda essa conexão e trazer tanta gente para perto, as palestras maravilhosas, né, e essa vivência, onde as pessoas se sentem todos partes de um único ambiente, que é dos líderes varejistas do Rio Grande do Sul. É, porque daqui a pouco essa galera vai estar na NRF lá em Nova York, né? Porque é um pouco do espírito que a gente vê lá, né? Muito Brasil. E aí eu queria puxar isso, porque a gente vê, por exemplo, num evento, né, em Nova York, que tem uma pegada forte, assim, na área de exposição, com grandes players, né? Que basicamente no varejo, acho que os grandes expositores hoje são as empresas de tecnologia, né? Google, ETA. SAP, Oracle. AWS, né, que é ligada à Amazon, Oracle, e aí por aí. Sim. E também empresas, a gente tem no Brasil também, né, empresas importantes. Como é que a gente consegue trazer essa galera para cá? Bom, primeiro era... Vamos lá, vamos primeira chamada feira- para eles aí, ó. Vocês estão perdendo a oportunidade, hein? Patrícia, primeiro era tornar a feira conhecida, acho que esse papel a gente já fez. Acho que a partir de agora, a partir dessa edição de 2025, começa a ficar um pouco mais fácil, né, de trazer essas grandes empresas, né? Quando a gente tem um público qualificado, como a gente teve nessa edição de 2025, aliás, quero agradecer aqui o Sebrae, que o Sebrae trouxe são mais de 90 missões do interior do estado do Rio Grande do Sul. Né? Fora de outros estados Fora que dos vieram estados, também, são né? 9 estados que vieram com missões, né, já neste ano. E o compromisso do ano que vem é trazer de todos os estados brasileiros, trazer gente para cá, através também em parceria com o Sebrae. Então, esse é um... E aí começa a ficar mais fácil dessas grandes empresas também enxergarem oportunidades na FBV. Por isso que nós queremos, assim, é uma construção, né, Patrícia? A gente não sai do 0 ao 100 sem passar pelos outros 99, né? E a gente já fez um bom caminho, percorreu um bom caminho, e a gente imagina, e pelo menos pelos depoimentos que tem recebido do público, dos expositores, dos parceiros, de todo mundo, de que a gente está no caminho certo, né? De chegar, realmente ir lá, buscar esses grandes empreendedores. A gente já tem até e alguns já comentando, já percebe algum comentário. Nós queremos estar aí também, é importante. Olha. Então isso nos anima para continuar nessa partida. Se apressem, porque vai faltar espaço, hein? Com certeza. Quero vai ficar pequeno. Não, e aí eu estou aqui me dando conta, né? A gente tem o Salt Summit, que é aqui também, que foi um pouquinho antes da FBV. Então tem o Porto Alegre com esse movimento todo que passa por tecnologia. E aí eu queria já engatar aqui com vocês, porque IA foi o grande assunto da FBV também, como a gente viu em Nova York. E que tipo de IA, de inteligência artificial, de tecnologia que o varejo tá buscando? Na verdade, a IA ela tem que servir como um meio, né, para o varejo, não como um fim, né? Se a gente olhar ela como um meio, a gente acaba aproveitando muito mais ela para ajudar naquelas operações que a gente precisa de muita repetição, né? Uhum. Isso que a IA pode ajudar. Então, a gente falou muito sobre IA aqui também, mas falou também sobre marketing, sobre gestão, sobre uma série de coisas que são muito importantes para o varejo. A IA ela vem para ajudar todas essas outras necessidades, né? Uhum. Não tem dúvida que teria que falar, né? É um ano, nos últimos 2 anos, a gente tem se falado muito IA. Não poderia ser diferente aqui na FBV, né? Nos 3 dias da FBV teria que ter sido falado IA também, como se falou. Mas ela vem para nos ajudar, inclusive, a evoluir como feira também.
Não, porque aí eu queria que vocês viessem aqui para a gente falar disso, porque assim, alguns painelistas aqui trouxeram muito. O Arthur Igreja, tem uma entrevista que eu fiz com ele, depois o painel dele está na coluna, ele fala que ele entende que a IA, inclusive, é a melhor tecnologia para o pequeno, porque o pequeno tem que se virar nos 30, né? Mas que tem uma adoção ainda que tem que ser mais acelerada, né? E também outras visões, tipo, muda o modelo de negócio e tal. Queria entender o que vocês estão vendo aí né, dessa aplicação. Vou te dar um furo de reportagem, então. Opa! Eu não falei com ninguém, né? A gente vai lançar em Brasília na próxima terça-feira. O Írio vai estar lá conosco, né? Depois já vai estar na coluna, porque... a CDLA. Nós fizemos uma parceria com a Sambatec, do Gustavo Caetano. E fizemos também uma parceria com a Gemini, né? E vindo de Nova York, nós ficamos inspirados nisso. Eu fiquei com essa preocupação de uma IA para o pequeno, né? Então ela está sendo lançada agora no dia 27 em Brasília, a nível nacional, pela CNDL, né? Eu achei que era um projeto... Confederação Nacional de Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, porque eu achei que era um projeto que não podia ser de Estado, tinha que ser de país, né? Nós gestamos todo ele aqui, juntamente com o pessoal de São Paulo, e Unicamp, e agora vamos estar lançando ele lá em Brasília, dia 27, justamente na linha que tu falaste, acessível para o pequeno, né? E já com inúmeros agentes treinados para as realidades dos pequenos, né? Então a IA ela é uma necessidade para que nós possamos fazer com que o pequeno lojista possa competir com as mesmas tecnologias do grande lojista, né? Eu lembro, por exemplo, assim, Gustavo Caetano é conselheiro da CIA, né? Então ele é uma pessoa que conhece e ele entendeu a nossa dor e resolveu nos ajudar. Então a IA ela é fundamental. E mais uma, guardem essa frase: IA é simples. Não vamos imaginar algo complicado. IA é simples, ela vem para solucionar as coisas mais simples. E a frase que nós ouvimos do CEO do Walmart lá: temos que ter empresas empoderadas pela tecnologia, mas geridas por pessoas e para pessoas. Então é essa a ideia. Humanizar as empresas através da IA. Boa. E o Ivonei, você me deixou o gancho certinho. Ó o rali. Parece até que a gente combinou. Olha só, é isso. A IA, se ela... Primeiro, a gente tem que perder medo. Né? Eu vejo uma empolgação quando a galera fala de IA, que é uma boa, né? Porque não é uma coisa para temer, né? As pessoas ficam fantasiando a IA. Vai controlar a vida da gente. E a inteligência artificial veio exatamente para facilitar a vida das empresas, das pessoas e principalmente dos pequenos, para fazer aquelas tarefas que as pessoas daqui a pouco, ou que são repetitivas, ou que as pessoas não estão dispostas a fazer. Ela vai ajudar muito. E o grande desafio do varejo hoje, e a FBV tratou disso aqui bastante também, é exatamente desenvolver o ser humano, né? O Artione até comentou numa das entrevistas dele, em algum momento, que nós temos que estar aqui com pensamento de aluno, não de professor, né? Viemos aqui para aprender, né? Isso é uma coisa muito importante. E o desafio do varejo hoje, nós estamos falando aqui pelo varejo, mas é o desafio das empresas, né? Mas vamos focar no varejo, está no capital humano, né? Então, se a gente perder o medo, se a gente utilizar a IA para nos ajudar naquelas tarefas como uma ferramenta, como um meio para a gente atingir aquilo que a gente precisa, e nós nos focarmos fortemente na qualificação das pessoas, nós vamos ter um varejo, principalmente esse varejo físico, que ele está precisando cada vez ser mais um lugar de experiência. Libera as pessoas para outras atividades. Né? O Lee Peterson, até na sua palestra, colocou lá, 58% das pessoas preferem comprar online, né? Preferência, mas ele quer ir na loja. Mas mais de 80% das vendas ainda ocorrem no físico. No Brasil é mais de 85%. Então, assim, peraí, né? Existe uma convergência aí, parece, né? Aí entra o nosso desafio, que é de qualificar gente, né? E todas as ferramentas possíveis, inclusive a IA, vai nos ajudar
a qualificar mais as pessoas, né? Até para isso, até para treinamento, para desenvolvimento e tudo aquilo que nós estamos precisando, porque temos nesse momento uma carência muito grande de mão de obra qualificada por vários motivos, né? Mas a IAB colocou mais um desafio, né? Para não falar outra coisa, né? Não, e sabe que eu tive no evento da Amazon em fevereiro, lá em São Paulo, até com a CEO que assumiu a operação no Brasil. E eles colocaram claramente isso, que o maior desafio da implementação da IA é ter pessoas com capacidade para usar a IA. E aí eles têm uma meta para esse ano de educar, sei lá, educar, até eles usaram a palavra educação para usar a IA. Mais de 2 milhões de pessoas, porque eles entendem que se não tiver isso, trava tudo. As respostas, inclusive, né, se você começar a testar a utilização de IA, dizer o seguinte: a qualidade da resposta está ligado com a qualidade da pergunta. Né? Isso que é algo que é muito importante que seja considerado. As pessoas têm uma fantasia de imaginar que a IA vai substituir as pessoas, pelo contrário. Só que nós vamos precisar cada vez pessoas mais preparadas. E aí que mora exatamente o nosso desafio: desenvolver gente, né? Desenvolver gente, qualificar gente, porque isso é que efetivamente vai fazer diferença. Tanto na experiência do consumidor, né? Porque com gente mais qualificada nós vamos oferecer mais experiência ao consumidor, vamos fazer com que ele queira consumir localmente nos nossos negócios, quanto na própria gestão mesmo da empresa. A qualificação das pessoas é fundamental. Então, aí talvez o grande desafio e o que sai daqui do final desse nosso grande evento aqui, como vamos melhorar a qualidade da nossa equipe, da nossa mão de obra, como é que nós vamos nos mostrar diferente nesse sentido. E a gente se aproxima com Nova York, lá também foi um assunto também que veio na mesma pegada. E, bom, o assunto IA, inteligência artificial, dá pra gente fazer um programa, vamos marcar. Patrícia, e aí, lembrando, só para tu falou da questão, que também foi falado aqui, né? O consumidor cada vez está mais aderente à IA, e até porque tem, né? Hoje se fala que as pessoas, por exemplo, fazem terapia com a IA, quer dizer, tem os amigos IA, né? Que é uma questão até que gera um pouco em alguns momentos, de preocupação. Mas é isso, IA sim é não dá mais, né? Nesse tema de inteligência artificial, a gente tratou em 2 palcos dentro da FBV, né? Que é o Mão na Massa e o Pequenos Gigantes. Pequenos Gigantes foram muito mais direcionados a isso, né? São pequenas empresas, e aí o que o Ivonei falou do pequeno, né? De ajudar o pequeno, pequenas empresas que estão usando a inteligência artificial, que estão tendo sucesso. Vieram trazer seus cases, seus exemplos aqui nesse palco da FBV. Então, a gente tratou isso de forma bem específica, né? E, bom, para nós, fala aí. E como foi tratado na FBV, bem como o presidente Arcioni colocou, é bem importante lembrar o seguinte, deixar essa mensagem para quem vai nos ouvir, principalmente o pequeno. Ousem, porque é uma regra de mercado. O mercado é do mais rápido, não do maior. Muitas vezes a gente pode ser rápido nas nossas tomadas de decisões e fazer com que a nossa empresa cresça muito. Ontem eu vi um case de Sebrae que nós ouvimos, né, lá, presidente. Em cima, a menina veio de Nova York, aplicou IA na empresa, uma lojista, aplicou a empresa dela, cresceu 300% em 4 meses. É um negócio, né? Então, vamos acreditar uma empresa de 2 pessoas. Só dizer, de 2 pessoas. Então vamos aprender, pegar, né, os modelos e... Vamos lá, vamos botar. Aliás, quem é pequeno, olha só, às vezes é pequeno, mas o pequeno é o que tem as maiores chances e as maiores oportunidades de crescer de maneira muito significativa, né? Exato. Como é o caso aqui que o presidente Ivonei comentou, crescer 300%. Uma empresa grande não consegue crescer 300%. Aliás, uma empresa grande, se ela crescer 100% no ano, ela vai quebrar, porque ela entra em colapso. Não tem como. Agora, um pequeno negócio pode se beneficiar dessas tecnologias de maneira muito profunda. Basta estar antenado, estar aberto ao novo, estar querendo aprender e ter coragem, como o Ivonei comentou, ter coragem, tem que ousar, tem que ir lá e arriscar
e fazer as coisas acontecer, porque para quem é pequeno é muito mais fácil. É isso aí. Não, e aí, já pegando esse ganchão aí do grandão, aí entrando em conjuntura, só pra gente fechar aqui, mas a gente não pode deixar, né, de falar, porque afinal o varejo é vida real, é barriga no balcão, é lidar com juros, Brasil aí, né, lá em cima, inadimplência também alta, e aí os grandões, aí vou fazer um link de novo com Nova York aí, né, a gente vê lá o varejo americano se debatendo com a questão, né, da política do governo, tarifaço, as grandes, né, o Walmart, etc., as pequenas, sofrendo com a história do impacto que isso tem na importação. E aí eu queria saber o varejo até o fim de 2025, que tem de desafio aqui para quem está lá no dia a dia. E aí, claro, pequeno é o que também... Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como é que vai terminar o ano? Como vai terminar o ano? Eu acho que nem Nova York, nem Porto Alegre está sabendo direito, né? Só se a gente souber de alguém, vão trazer para cá, né? Mas é um desafio. Realmente o ano, juros altos sempre é um desafio para o varejo. Quase 15% ao ano, mais de 15% né? ao ano. Esse é o juro real, né? E tem mais o custo da oportunidade do dinheiro. Para chegar lá no negócio, ele custa muito mais do que os 15%. Ele vai né? subindo. Esse é o juro real, né? Fora o spread, a inadimplência. É a IA do juro, né? Porque aí acelera, né? Exatamente. Então, esse é o grande desafio que todo varejo, não é só o varejo, mas a indústria também passa por isso, acaba deixando de fazer investimentos. Isso, ele infelizmente acaba refletindo isso não só agora, ele vai ter um rebote lá na frente, né? Essa é a nossa preocupação. Quanto mais tempo o juro ficar nesse nível, maior será o prejuízo lá na frente. Então, mas acho que o brasileiro, né? Ele, especialmente nossa geração que está aqui nessa mesa, a gente aprendeu a conviver com isso, né? A gente já sabe quais os efeitos, né? E como a gente se prepara. O desafio é tentar buscar as oportunidades que tem mesmo com juros altos. Não dá para se retrair, tem que continuar acreditando que ali na frente ele vai voltar a cair, vai voltar a ser bom de novo, e a gente vai poder, se a gente estiver preparado, a gente consegue sair melhor. E eu vou aproveitar, viva o futuro do presente, que é o tema que está aqui, né? Porque nós como entidades e como líderes, né, temos essa consciência. O que está acontecendo hoje que vai definir o nosso amanhã. Muitas vezes a gente olha para amanhã ou não consegue medir exatamente o que está acontecendo. O que é importante para todo o lojista, para todo o empreendedor? Aquilo que o presidente Ascioli colocou. Nós passamos por tudo isso, estamos passando, né? E entendemos que as atitudes que fizermos hoje nos garantem amanhã. Gestão, o simples bem feito. Primeira coisa, para cuidar de dentro de casa, que muita gente se preocupa com tudo que está acontecendo fora de casa, mas não olha para dentro de casa. Nunca tirar os olhos de dentro de casa. Né? Então, quando a gente fala o que vai acontecer no varejo do final do ano, são muitas barreiras que estão postas, estão aí, vocês da mídia trazem para nós todo dia e a gente acompanha. Então, isso a gente já sabe o que vai acontecer. São momentos difíceis. E outras situações é que a gente possa estar tendo atenção e entendendo cada vez mais, e o povo brasileiro está fazendo isso, da política econômica, não da partidária. A partidária é perniciosa muitas vezes porque não nos compete. Ela é uma outra realidade. O que nos compete é a política institucional, a política de negócios. E nós temos que entender as coisas que nos afetam e lutar por elas. Nós, como líderes, lutamos juntos, de mãos dadas, e isso nos une demais pelo nosso empresário, pelo nosso varejista. Então, é isso que nós vamos fazer durante 25, é isso que nós vamos fazer em 26, atentos a tudo e alertando. Então, primeira coisa, cuidem da gestão. Segunda situação, não tomem partido de posicionamentos, de informações hype, porque olha o que aconteceu com o mercado norte-americano. O presidente sai com um tom, já está no outro tom. A mesma coisa acontece aqui. A gente está vendo essa volatilidade, ela é algo que em algum momento acomoda. Nós não vamos viver esse momento o tempo inteiro. Segura o coração, então. Tu sabe que varejista não conhece céu de brigadeiro, né? Sabe quando a gente tá voando e o céu tá daquele jeito? Tem que continuar sorrindo, né? Uma vez que me falou isso. Zero, isso aí não existe para varejista, né? Mas a gente já está acostumado aqui no Brasil a viver
momentos de crise, momentos melhores Viver perigosamente. E rapidamente a gente se adapta. Eu acho que isso, inclusive, talvez esse conhecimento, essa expertise de lidar com crises tenha feito com que a gente tenha vencido os principais desafios da nossa catástrofe que vivemos aqui mais rápido do que lugares mais desenvolvidos. Talvez eles não tenham o tamanho da resiliência que nós temos, porque não tenham vivido crises do jeito que a gente viveu, e nós temos essa capacidade de nos reinventar mais rápido. Isso é muito bom, né? Mas eu imagino que as IAs por aí estão bem abastecidas, tem informações sobre isso, né? Com Porque certeza. tem uma boa trajetória de décadas, né? Mas como nós estamos fazendo o programa dentro de um evento que trata do desenvolvimento do varejo e tal, eu queria mesmo, nesse momento, trazer uma mensagem positiva. Vai, né? manda Acho ver. que a coisa é por aí. Já foi falado, fazer o básico bem feito, é ter este olhar de aprendizado o tempo todo, né? E ter coragem de ousar. Né? Acho que isso que às vezes falta para o nosso varejista, essa coragem de ousar, de ir lá, de experimentar. Se der errado, volta atrás, faz de novo, mas vai lá e faz. Acho que isso que é importante, porque nós ficar analisando esse cenário, nós já vivemos isso aqui. Eu nem sei quantas vezes a gente já viveu esses altos e assunto baixos, velho, como dizem, e nós né? seguimos firme, né? Então não adianta, em partes que está no nosso, que está na nossa possibilidade de interferir. Sim. E tem parte que não está na nossa possibilidade de interferir. Então vamos interferir naquilo que está ao nosso alcance, o que nós podemos fazer. E é exatamente isso que eu imagino que nós temos que fazer. Se a gente fizer desse jeito, a gente vai chegar lá no final. Se a gente não vai atingir todos os nossos objetivos, mas a gente vai chegar melhor do que começou. Boa, isso boa. que conta. Então tá, super. Eu acho que é por aí. E aí tem uma coisa também que eu tenho ouvido muito, que é o seguinte, né? Conversa com o vizinho, conversa com outro parceiro do setor, com outro, né? Busque, de repente, né? Venha para a FBV. Vem para FBV. Já bota na agenda, tranca a agenda, como o Ivonei já disse que trancou. É a primeira. E para justamente saber, bom, se eu não sei o que fazer, vou buscar, né? Não precisa ser só a IA, né? A IA tá aí, mas também tem a inteligência dos amigos também, que dá pra gente trazer. Então tá, fechamos nossa sessão aqui. Super obrigada. Írio, Ivonei, Arcione, chamando pelo primeiro nome, porque no fim a gente não vive tanto que vai, né? Então tá, e a coluna vai continuar acompanhando, super atenta aí aos movimentos da FBV, torcendo que a gente tenha aí, ó, a galera das Big Techs aí, se liguem, porque o Rio Grande do Sul como é que é? Dita tendência, né? Nova York dita tendência, mas aqui também. Te agradecer muito. Super obrigada. Mas principalmente eu que não queria deixar de dizer isso. Como é bom estar com meus amigos. Eita. Porque a gente faz muitas coisas juntos e aprender todo dia. Eu aprendo com eles também e então, é muito importante a gente fazer esse caminho. Então tá. Obrigado pela oportunidade de colocar mais uma vez nós juntos. Super legal levar o conteúdo para vocês aí que acompanham o programa aqui no YouTube, nas redes sociais, Spotify também, tá lá, vai estar no Spotify para quem quiser ouvir, e também nas redes sociais, já está sendo impresso no digital, na coluna, onde for. Obrigada, galera. Obrigado. E a gente volta com o novo programa. Acompanha a gente. Até mais.